é corajosa. Muito bem, Evelyn. Ganhou um ponto a mais. Bom, É, gente, a Ariane tá querendo ganhar um ponto a mais também, né? Só para aparecer. Falou em Bom, nota Apareceu fiscal. para ganhar um ponto, né? ó, já tá gravando, hein, pessoal? Parei até de Ó, comer para aparecer aqui. opa, mas isso é bom. Eu gosto de ver vocês e eu me sinto bem vendo vocês, tá? Deixando bem claro, eu não me sinto sozinho. Eu dou aula sozinho, se for necessário, mas eu gosto da boa vontade, da, da, da animação de vocês e vocês participando da aula. Isso que me dá cada vez mais força. Bom, pessoal, semana passada a gente falou um pouco sobre uma introdução à ecologia, alguns assuntos mais gerais, etc. E eu falei para vocês que essa semana essa semana e semana que vem, a gente ia conversar sobre alguns conceitos básicos de ecologia, né? Como qualquer outra ciência, lembrem-se que nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos para poder discutir o resto, tá? Eu quero até aproveitar e fazer um parênteses aqui. Muitos alunos falam da tal de decoreba, né? Agora o William está aparecendo também, que bom, ele é isso daí. Muitos alunos falam da tal de decoreba, quando tem conceito a gente tem que guardar e etc. Eu já interpreto de uma outra maneira, muito diferente do que isso, né? Sem conceito básico, você não consegue resolver um problema prático, né? Então, eu sempre dou exemplo, não sei se eu já falei para vocês, mas se eu já falei, me perdoem a repetição, mas, por exemplo, meu pai morreu com problemas sérios do coração. Ele estava a ponto de fazer um transplante. Ele já tinha sido aventado para fazer uma operação experimental, para ver se tentava salvar a vida dele. Infelizmente, nada deu certo, ele acabou morrendo no hospital mesmo. Mas eu imagino a seguinte situação: meu pai está com um problema sério do coração. Eu deixaria um médico cardiologista operar meu pai que não soubesse os conceitos básicos? Por exemplo, que o coração é dividido em 4 câmaras diferentes, cada uma com uma tal função. Que o coração é um músculo com 3 camadas diferentes. Isso é decoreba, não é? Isso é conceito básico. É decoreba. É o que vocês chamam de decoreba. Eu não uso essa palavra, né? Mas se ele não souber isso, como ele vai operar o coração do meu pai? Eu não vou deixar. Não vou deixar. Porque se ele não sabe nem como funciona um coração, como que ele vai operar o coração? Ah, mas ele é bom para cortar, ele tem mãos de ouro, mãos de fada. Não, não interessa. O que interessa aí é o conhecimento que ele vai aplicar para resolver o problema nessa operação. Então, quando a gente fala em conceitos, em qualquer matéria, é um conhecimento básico, mas sem este conhecimento básico a gente não resolve nenhum problema prático. E a ecologia é um problema prático. A ecologia como um todo é um problema prático. A ecologia, ela não tem nada de teórico. Ah, tem ecologia teórica, um monte de coisa. Não, mas eu estou falando do uso dela. A gente usa a ecologia o tempo todo para resolver todos os nossos problemas dentro das ciências biológicas, né? Claro, não, quando você vai trabalhar com alguma coisa muito específica, não. Mas quando a gente vai trabalhar com natureza, meio ambiente, é o tempo todo. Então, esta semana e semana que vem, a gente vai ver alguns conceitos básicos que são extremamente importantes para entender o resto. Então, depois desses conceitos, a gente vai começar a ver problemas práticos, situações práticas e etc. Mas a gente sempre vai relembrar: olha, isso daqui é uma espécie, isso daqui é uma população, é uma comunidade. E se nós não soubermos isso, não vamos conseguir resolver os problemas mais tarde, tá? Então, esta semana, vamos falar, esta semana que vem, sobre alguns conceitos. Eu vou compartilhar aqui
Eu só peço daí que, quando entrar, vocês me falem que tá entrando... Opa, o que aconteceu aqui? Não, espera um pouco, vou voltar aqui, pessoal. Começar de novo. Eu apertei alguma coisa de errado. Vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo, pessoal. Agora vai dar. Pessoal, vocês estão vendo meu slider? Sim. Tá ótimo. Então, de novo, como toda semana, a gente começa com um slide onde que carrega o título da disciplina Ecologia e Ecossistemas, né? A semana que a gente está fazendo, no caso, a semana 3, e o título da aula, Conceitos em Ecologia 1. Bom, como vocês sabem, meu nome é Klaus. Vocês se lembram desse slide, a aula passada? A gente falou como a ecologia se organiza, né? Na verdade, a ecologia em si é só uma parte desse slide. Então, quando a gente está falando de átomos, moléculas, organelas, célula, tecido, órgão, sistema, a gente está falando de indivíduo, a gente está falando de biologia molecular, etc. A gente começa a falar de ecologia quando nós falamos de organismos, populações, comunidades, ecossistema, daí no caso aqui do Brasil, bioma e biosfera. Uma população é um conjunto de organismos, eu falei rapidamente para vocês, comunidade é um conjunto de populações, ecossistema é um conjunto de comunidades, e biosfera é o conjunto de todos os organismos vivos do planeta. Então, a gente viu esse esquema no final da aula passada, mostramos o que é ecologia, etc. Vamos começar a ver cada um desses? Vamos começar a discutir cada um desses pontos aqui, porque isto é a base da ecologia. Tudo que a gente faz e discute em ecologia é baseado nesses pontos aqui: organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Como eles se comportam, como eles se interrelacionam, qual é a importância de cada um deles para aquele ambiente, o que eles fazem de ruim para outro ambiente, e assim por diante. E isso daqui é a base da ecologia. Se vocês saírem da aula de hoje, da aula da semana que vem, com tudo bem entendido, bem compreendido, vocês não vão ter grandes problemas em ecologia, tá bom? Então vamos começar com organismos, ou no caso, espécie. E daí entra um grande problema, né? O que é espécie? A gente fala que é um grupo de organismos que se reproduzem entre si. Olha que legal. Não sei o que eu escrevo de vez em quando. Se reproduzem entre si, né? Eles se reproduzem com eles mesmos, né? E eu repeti ali o reflexivo 2 vezes. Mas se eu falar assim, espécie é um grupo de indivíduos que se reproduzem entre si. Mas, gente, 99,999 mil% das bactérias se reproduz por bipartição. Se lembram lá de microbiologia? Então, o material genético começa a se dividir, ele migra para os polos da célula, daí começa a se formar um septo no meio da célula. Quando o septo se encontra uma parte com o outro, ele divide em 2 células, né? E isto é o que a gente chama de tempo de geração. O quanto tempo que uma bactéria leva para dobrar a sua população, quer dizer, uma virar 2. Isso é o tempo de geração. Tem bactérias com tempo de geração de 20 minutos e tem bactérias com tempo de geração de alguns dias. Mas daí, se eu for na ideia de grupos de indivíduos que se reproduzem entre si, bactéria não pode ter espécie, né? Vírus, a gente está vendo agora a pandemia de SARS-CoV-2, Covid-19.
e etc. Ah, vou puxar para o meu lado agora. Vocês me permitem, pessoal? Me permitem, já que o professor Dalton não falou muito de colêmbula para vocês, apresento, Sim. eu apresento a Folsomia cândida para vocês. Essa foto aqui embaixo é um colêmbulo da família Isotomide, ele é cosmopolita, tá? Ele existe no mundo inteiro. Aqui fora, aqui do lado eu estou no meu escritório, em casa, da janela para fora, tem Folsomia cândida ali. Provavelmente, se alguém tiver vazio em casa, pode ter Folsomia cândida. Então, vocês veem aqui que a Folsomia cândida, ou todo o colêmbulo, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? A cabeça tem um par de antenas, as antenas sempre vão existir, pode ser extremamente pequenas, não é o caso da Folsomia cândida, mas tem espécies de hipogastrúride, por exemplo, que tem antena bem pequena, e ele tem ou não ocelos. Algumas espécies, como Folsomia cândida, não tem ocelos, vocês veem que não tem pigmentação. Olha a ecologia, ela vive dentro do solo, bate pouco sol, então ela precisa pouca pigmentação. É um chamado eu edáfico, eu é verdadeiro, edáfico é solo, é um verdadeiro habitante do solo. Então tem cabeça, tórax com 3 segmentos, em cada segmento um par de pernas, olha, segmento 1 é bem pequeno, segmento 2 e o 3 são maiores, e tem 6 segmentos no abdômen, tá? Aqui dá para ver 1, 2, 3, 4 e 5, o sexto segmento está aqui embaixo, bem pequenininho. A gente sempre considerava a colêmbula como insecta, né? Daí hoje a gente vai discutir daqui a pouco, eu já estou fazendo uma introdução ao assunto, filogeneticamente a gente considera mais próximo dos crustáceos. E ele tem umas outras estruturas que são bem legais, que a gente pode falar outra hora, mas são bem legais. Essa espécie, Folsomia cândida, se reproduz basicamente por partenogênese, né? Ela é partenogenética. Quer dizer, as fêmeas não precisam de machos. Espero que isso não aconteça na espécie humana, tá, gente? Sinceramente, espero que isso não aconteça na espécie humana. Mas as fêmeas não precisam de machos. Mesmo assim, esporadicamente, a gente encontra machos em populações de Folsomia cândida, tá? Porque de vez em quando eles fazem reprodução sexuada para aumentar a diversidade de genes. Não é sempre, não é o tempo todo. Por ser uma espécie cosmopolita, de fácil criação em laboratório, ser partenogenética, de geneticamente a linhagem é muito estável, a gente usa Folsomia cândida como um organismo teste para ecotoxicologia. Tá? Eu já criei há muitos anos atrás, lá na Federal, Folsomia cândida. Eu trouxe alguns exemplares da Alemanha e criei durante bom tempo em laboratório aqui. Tá? Mas ela tem em todos os lugares, tá? Ela não é invasora, não é exótica, nada. Folsomia cândida foi encontrada até em áreas terrestres da Antártida, tá? E tem uma outra questão, né? Se a gente fala assim que espécie é um grupo de indivíduos que se reproduzem entre si, e os híbridos, né? Então tem muita discussão, porque tem alguns casos de híbridos que conseguem se reproduzir. Então, duas espécies diferentes se cruzam, dá um híbrido, e o híbrido tem poder de reprodução. Não é muito comum, mas isso pode acontecer. Por exemplo, hoje já se considera o cão como uma espécie diferente do lobo. Mas cão e lobo podem se reproduzir sem problema algum. Tanto que tem duas raças de cães que foram originados do cruzamento de cadelas pastor alemão com lobos machos, lobos europeus machos, que é o Sarlos da Holanda e o cão-lobo da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia. Então, são duas espécies teoricamente diferentes que acabam podendo se reproduzir, formam um híbrido e esse híbrido continua a se reproduzir. Não é em todo caso, não é sempre que isso acontece, tá?
mas pode acontecer. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Talvez esse conceito de espécie seja o conceito mais complicado que a gente tem dentro da ecologia. Porque a partir daí os conceitos são mais simples, mais fáceis de se entender e dizer com certeza. Até hoje, pessoal, a gente não tem ainda assim 100% definido o que é espécie. Existem várias hipóteses, várias teorias. E esse pensamento do que é espécie já vem sendo discutido há muito tempo. Então, por exemplo, desde Darwin, ao começo do século XIX, isso há praticamente 200 anos atrás, há um debate muito grande sobre o que é a definição de espécie. Inclusive, muitos dizendo que espécies não são entidades reais na natureza. Como assim não existem, professor? O conceito de espécie não existe. Isso que alguns pesquisadores ainda falam. Mas, assim, professor, o Linneu, quando fez o sistema de classificação dos seres vivos, né, o sistema binominal, ele classificava em espécie, que é um sistema binominal. O primeiro nome, gênero, o segundo espécie, sempre em conjunto, né? Lembrem-se disso. Mas ele classificava por aparência, pura e simples, por morfologia. E hoje a gente sabe que o negócio é muito mais complexo. Eu vi notícias, ainda não li o trabalho, mas que é uma questão de 2 semanas atrás, saíram 2 grandes livros propondo novas classificações das espécies, por um meio filogenético, inclusive. Mas eu não li o trabalho ainda. Segundo as resenhas que eu li rapidamente, isso revolucionaria a maneira como nós classificamos os seres vivos, inclusive na definição do que é realmente espécie. Mas principalmente no século XIX, teve essa polêmica muito grande. O que é espécie? Será que espécie existe mesmo? Então, tinha 3 grandes teorias. Primeiro, espécies são reais, existem e constituem a unidade que evolui ao longo do tempo. Essa é chamada visão realista. Daí nós temos 2 linhas que vão para o nominalismo. O que significa isso? Nominalismo é que dá um nome, mas não significa que aquilo que recebe o nome realmente existe. Então, a primeira linha fala que as espécies não são reais, as populações são intercruzantes, então qualquer um pode cruzar com qualquer um, é o chamado demis, e daí vai evoluir. Esse é o chamado nominalismo, onde nenhuma definição é realmente necessária. Se é realmente assim que acontece, então eu não preciso definir absolutamente nada, né? Eu não tenho espécie, eu não tenho população, eu não tenho comunidade, eu não tenho nada. E a terceira linha, a segunda linha do nominalismo, é que as espécies não são reais, mas elas são a unidade teórica da evolução. Isso é meio mais complicado para entender. O segundo item ali, até mais fácil de entender. O cara chutou balde, né? Quem falou isso chutou balde. Não existe espécie, qualquer um vai com qualquer um e pronto, não interessa o resto e a partir daí evolui. Na terceira hipótese, as espécies não são reais, elas não existem na vida real, no concreto, mas a ideia de espécie é uma unidade que proporciona a evolução. Nesse caso, é chamada nominalismo, onde uma definição é requerida. Então, eu preciso definir o que é espécie, mesmo não existindo espécies na realidade. É claro que hoje a visão mais comum, né, isso começou lá no tempo de Darwin, a que a gente usa no dia a dia dentro da ciência, é a visão número 1, né? As espécies são reais e constituem a unidade que evolui. Unidade é a própria espécie, né? A gente já vai discutir o que é espécie. Então, a gente hoje utiliza a chamada visão realista, tá? Agora, isso não é o mais importante. O mais importante é isso daqui, olha, gente. Hoje, dentro da visão realista,
a gente ainda tem 8 principais conceitos, que eu coloquei aqui. Na verdade, tem outros conceitos ainda do que é espécie, que são conceitos bem pouco falados, né? Bem pouco aventados. Esses são os que mais se usa. O morfológico ou fenético, que é aquele que Linneu usou quando fez o sistema Nature, né? O sistema de classificação dos seres vivos. O conceito biológico de espécie, o conceito ecológico de espécie, o conceito de reconhecimento, de coesão, evolutivo, filogenético e genealógico. Hoje, provavelmente, o que mais a gente utiliza é o conceito morfológico e o conceito filogenético. Mas tem muitos ainda que classificam de diferentes formas. Eu até coloquei esse desenho que eu achei muito interessante, porque vocês veem ali, tem 3 sapos. Um está do lado de cada estrada, o outro está do lado de lá da estrada, e o outro está dentro da água só com os olhos para fora. A gente não está vendo tudo em cada um deles. A gente pode considerar espécies extintas ou são da mesma espécie em situações diferentes? Aí que reside a grande polêmica do que é realmente espécie. Tá? Cada um desses conceitos tem sua razão de ser. Podem ter falhas, podem ter problemas, mas tem sua razão de ser. Agora, se eles estão certos ou não, só a gente discutindo. Vamos lá, então? Vamos ver o que é cada um deles? Então, vamos lá. O conceito morfológico ou fenético de espécies é basicamente assim, ó, organismos similares, parecidos. Tá? É o que Linneu usou. Tá? Ótimo. Durante muito tempo é o que a gente usou. E a gente usa ainda em termos práticos uma parte desse conceito. A gente sabe que hoje uma mesma espécie pode ter dimorfismo sexual, pode ter variações, a gente vai falar isso daqui a pouco, ecótipos ou ecotipos, né? Pode ter variações. Elas deixam de ser a mesma espécie? Provavelmente não. Então, a gente ainda utiliza a ideia que organismos similares são da mesma espécie, mas a gente expandiu um pouquinho mais. Pode ter variações. Então, a gente vê, por exemplo, em pássaros, o pássaro do paraíso. O macho é lindo, cheio de penas coloridas, penas longas, formatos diferentes, etc. E a fêmea é bem simples. Né? Por que isso? Porque o macho precisa conquistar a fêmea. Então, ele adota um dimorfismo sexual para a fêmea ficar impressionada com ele. Né? Mas não deixam de ser a mesma espécie. Tá? Mesmo tendo algumas diferenças. Então, o conceito morfológico ou fenético de espécies é o mais antigo que a gente utiliza hoje, né? E até hoje, né? O mais antigo que a gente utilizou e o mais básico de todos. Daí vem o conceito bem divulgado, né? Que foi expandido para tudo, o conceito biológico de espécie. Foi criado por Mair, né? Inclusive, ele fez. Ele trabalhou com outros conceitos também de espécie. Em 1982, ele falou que espécies são grupos de populações atualmente ou potencialmente intercruzantes, que são reprodutivamente isolados e que ocupam um nicho específico da natureza. Então, ele já entra com a ideia de reprodução. Então, eu só vou dizer que um grupo de organismos, eles pertencem a uma mesma espécie, quando eles têm capacidade de se reproduzir entre si. Ele colocou aqui que ocupa um nicho específico na natureza. Aí já começa a complicar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma espécie de minhoca, a Aporactodeia caliginosa, se não me engano, que é uma minhoca que é cosmopolita. Então, na Europa, essa minhoca precisa de grande teor de umidade no solo para poder sobreviver.
no sul da Argentina ela vive quase no deserto. Então são duas situações, nichos muito diferentes um do outro. Nichos ecológicos extremamente diferentes um do outro. Mas é a mesma espécie. Nunca se tentou levar o indivíduo de um lugar para outro para ver se reproduziam. Pelo menos eu não conheço trabalhos assim, mas são da mesma espécie. Então, a ideia de Mayr com o conceito biológico de espécies já evolui bastante a um conceito morfológico, fenético. Já trata de reprodução. Mas ainda tem algumas coisas que podem ser discutidas, como ocupar um nicho específico. E é o caso do conceito ecológico de espécies. Espécies são definidas por seus nichos ecológicos. Então, esqueçam espécies cosmopolitas. A Falsomia cândida, colêmbulo, é uma espécie cosmopolita. E ela vive em condições muito diferentes em diferentes lugares do mundo. Então, os nichos ecológicos delas são diferentes. Em 1983, Patterson ele desenvolveu o conceito de reconhecimento. O que ele quis dizer com isso? Que espécie é a população mais inclusiva de indivíduos biparentais que compartilham um sistema comum de fertilização. Trocando em miúdos, a gente pode dizer que espécie é aquela que faz uma sinalização sexual para início da reprodução ou tem um sistema específico de reconhecimento para ocorrer o acasalamento. Então, ele não fala que espécies são atual ou potencialmente intercruzantes. Indivíduos num grupo que podem cruzar e dar uma geração seguinte. Ele coloca mais uma pitadinha aí. O Patterson diz assim: para eu considerar espécie, eu preciso que haja um comportamento de preparação para reprodução, que ele chamou de reconhecimento no acasalamento. Então, eu preciso ter algo que faça com que os indivíduos se aproximem e vejam que é com o outro que ele vai reproduzir. Pode ser uma dança, pode ser algo que ele vai construir, pode ser por feromônio, pode ser por qualquer coisa, mas que propicie o reconhecimento do outro indivíduo pelo primeiro, em termos de reprodução, tá? Daí seria o caso, ele definiu isso como uma espécie. Mas tem alguns indivíduos que não têm nenhuma sinalização sexual, que não tem nada, que não tem sistemas específicos de reconhecimento e podem ser considerados espécies. Pessoal, até agora, alguém tem algo para falar? Alguma polêmica aí? Ninguém? Eu quero polêmica, gente. Eu quero polêmica. Quero polêmica. Professor, Fale. não, só voltando à parte anterior, como o senhor disse lá, que aquele que chutou o balde, como essas teorias são levadas em consideração, assim, tipo, por exemplo, que nem pra gente a gente descartaria no caso, mas como que esse tem que ser levado em consideração, tipo... Você está falando desse slide agora. Isso. Tá. Olha, em primeiro lugar, você tem que levar em consideração você, como indivíduo de 2020, né, vivendo no ano 2020, que certas teorias foram feitas há muito tempo atrás. E que, para a época, com a base de conhecimento que se tinha, você não podia falar muito mais coisa do que isso, né? Então, como, por exemplo, lá a peste negra na Idade Média, falavam que era um castigo de Deus. Por quê? Não se conhecia micro-organismo. Não se conhecia micro-organismo, muito menos que eles poderiam provocar doença, muito menos que eles passavam pela água, pelo ar, pela comida, ou alguma coisa assim. Então, o ser humano, ele tende a arranjar explicações, tá? Para alguma coisa que aconteceu. E daí, pessoas diferentes, elas imaginam explicações diferentes, tá?
Tem um programa que, só para ilustrar, tem um programa que eu gosto de ver, mas por curiosidade e muitas vezes para rir um pouco. Mas isso é o Klaus, tá, gente? É o Klaus. Aquele é Alienígenas do Passado, na TV a cabo. Eu não sei se alguém de vocês já assistiu esse programa, mas assim, Sim, eu falo assim aqui em casa que algumas vezes eu tenho vontade de assistir só para rir, para ver assim as teorias malucas. Hoje a gente já tem base de conhecimento para resolver muitos problemas, muitas questões antigas, né? Para explicar. Mas ainda tem pessoas que querem arranjar ou imaginam outras visões. E algumas dessas visões são aberrantes, né? Então, assim, a gente sabe como os egípcios construíram as pirâmides. A gente já conhece até a tecnologia. Tem a antropologia prática, né? A arqueologia prática e etc., que já faz as teorias dela, coloca em prática e vê se está certo ou não. Mas, e daí as pessoas começam veio um alienígena lá no passado, eles ainda estão entre a gente. Eu imagino quem deve ser o alienígena aqui agora, no momento, e etc. E assim por diante. Algumas vezes pode parecer muito absurdo, outras vezes menos absurdo, outras vezes só absurdo. Algumas vezes ainda nem é absurdo, improvável, mas não absurdo. E as pessoas então tendem a criar visões, a criar realidades para tentar explicar algo. E foi assim nesse caso. Hoje, isso foi do século XIX, né? Hoje a gente tem uma visão realista, foi adotada a visão realista, né? Porque hoje ela aparece com os dados que a gente tem, com as informações que a gente tem, ela parece muito mais provável. Pode ser que daqui 100 anos, 200 anos, a gente já tenha outras informações, outros instrumentos e mude a nossa visão. Por isso, gente, vocês que estão terminando o curso de Ciências Biológicas, lembrem-se, uma das características de um bom pesquisador é nunca assumir algo como 100% se você não tiver 100% de provas daquilo, tá? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Hoje, eu adoro cachorro e estudo muito cachorro. Então, a espécie de cachorro que eu tenho, ele tem uma variedade onde que o cachorro nasce já com cauda curta, que a gente chama de braquiuro. Existe um gene, o C189, nessa raça, que quando ele o tamanho da cauda é uma característica monogênica, tá? Que só um gene contribui para isso, e é dominante. Então, quando tem cesão, ele tem cauda longa, normal. Quando tem CG, ele tem cauda curta. E a cauda, ela pode ser curta dependendo do indivíduo. Daí entra a penetrância do gene naquele indivíduo específico. Isso é genética pura, né, gente? Vocês sabem melhor do que eu, com certeza. Então, se dois indivíduos braquiuros com cauda curta, CG cruzam, é de se esperar, pelas proporções mendelianas, né, que 25% tenha cauda curta, seja CG, 25% seja GG e 50% seja CC, com cauda longa. Só que GG não existe, porque quando tem essa combinação, o gene é letal e morre. Começa lá a fecundação, né, blástula, mórula, essas coisas, e de repente para a reprodução de células, não forma nem feto. E aquelas células são reabsorvidas pelo útero da mãe. E hoje estavam discutindo assim, o pessoal tá, mas aqui em casa eu cruzei dois cachorros com cauda longa e nasceu com cauda curta. E pelo gene que cuida da cauda, que
da característica da cauda, aos 689, isto não pode acontecer. Não tem probabilidade nenhuma de acontecer. É um fato. É um fato. E o pessoal dizendo, não é bem assim, Klaus, e tal. Olha, eu estudo isso daí. Eu conheço isso. É um fato. Daí eu comecei a fazer teorias, né? Você sabe qual foi realmente o pai, se os pais realmente tinham cauda longa, se não faltavam vértebras e etc. Daí o pessoal ficou bravo comigo, né? Porque eu estava dizendo, você está dizendo que eu estou errado? Não estou dizendo. Eu só estou dando possibilidades. Porque a gente vai acumulando conhecimento. Hoje a gente já sabe que é assim. Mas até 10 anos atrás, até 5 anos atrás, a gente não fazia ideia do que era. Então hoje eu posso falar, pai e mãe de cauda longa não vai dar filhota de cauda curta. É um fato. Mas há 5 anos atrás, ninguém sabia disso. Então foi feita uma pesquisa lá na Finlândia, etc., mostrando esse gene, em mais de 20 raças de cachorro. Tá? Então, hoje é um fato. Então, hoje, 5 anos depois, a gente tem uma visão realista, uma visão mais concreta. Apesar que tem gente que ainda não acredita, né? Tem gente que não acredita que o ser humano foi para a Lua, mas tudo bem. Aliás, o ser humano foi para a Lua, gente, 10 dias antes de eu nascer, tá? Só de curiosidade. Então é isso. As linhas 2 e 3 aqui de pensamento praticamente não existem mais, a não ser em alguns casos, algumas pessoas muito específicas. Mas as pessoas pensavam desta forma. Vamos lá, então, continuando. A ideia de espécie é a ideia de coesão, por Templeton. Templeton dizia que espécie é a população de indivíduos mais inclusiva, tendo potencial para coesão fenotípica através de mecanismos de coesão intrínsecos. Nossa, que complicado, professor, não entendi nada. Eu também não. Não, esse é um conceito de espécie meio complexo, tanto que é muito raro alguém falar nesse conceito de espécie. Coesão significa algo que está junto. Então, quando eu pego lá, sei lá, um monte de papel, passo cola e grudo um com o outro, eu faço um processo de coesão. Eu junto eles. Então, o Templeton dizia que tem que ter algumas características que vão fazer com que aquele grupo de organismos se junte e fique unido. E daí eles vão formar uma espécie, todos os indivíduos, uma população, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, quais são os fatores de coesão, mecanismos de coesão intrínsecos que o Templeton falava? Isolamento reprodutivo, que vai obrigar com que eles fiquem juntos. Seleção ecológica, daí esse grupo de organismos, além de ter isolamento reprodutivo, ele vai ter uma característica ecológica quanto ao nicho ecológico específico. E ele tem que ter, obviamente, compatibilidade reprodutiva, né? E daí é o caso dos outros conceitos de espécie. Daí tem o conceito evolutivo do Simpson, e é bem interessante. Simpson dizia que espécie nada mais é do que uma linhagem evoluindo separadamente das outras. E isso você pode voltar lá para trás, né? Quando teve o grande impacto há 65 milhões de anos de um meteoro lá no Golfo do México, que daí levantou uma nuvem de poeira que cobriu o mundo inteiro, morreram plantas, morreram os grandes herbívoros, daí morreram os grandes carnívoros. Sobrou um grupo de organismos, entre outros, é claro, mas especial para a gente. Um grupo de organismos bem pequenos, e eles não tinham uma variedade muito grande, pelo contrário, eram os mamíferos. Como eles eram pequenos, em termos de volume, de tamanho mesmo, pequenininho assim, tamanho de um rato. Como eles eram pequenos, eles consumiam poucos recursos. Eles conseguiram sobreviver a essa etapa. Só que daí eles foram se diversificando.
Então, Simpson pensou nessa ideia. Por exemplo, começa com um mamífero, e daí alguns vão para um lado e começam a evoluir para uma direção, outros para outra. Não deixam de ter a mesma origem, o que seria a mesma espécie. Então, o que está saindo daquele original nada mais são do que linhagens. E daí ele deu o nome, o conceito de espécie para essas linhagens. Wiley colocou que espécie evolutiva é uma única linhagem de populações de organismo ancestral descendente. Então, todos têm o mesmo ancestral e foram se separando por linhagens, que mantém sua identidade separada de outras linhagens no espaço e no tempo e tem suas próprias tendências evolutivas e destino histórico. É mais ou menos o que pensa a filogenia também, só que aqui ele dá o nome de linhagem ou ele usa a ideia de linhagem para definir espécie. A gente sabe hoje que linhagem é a mesma espécie e difere de algumas coisinhas pequenas, tá? Pode entrar o conceito de raça aí, mas é muito complexo o conceito de raça. Quando a gente fala... Fale. Esse conceito de linhagem, tipo, a gente pode usar em relação aos cachorros? É isso que eu ia falar. O cachorro, todas as espécies domésticas, né? Então, desde bovinos, ovinos, caprinos, cavalos, cachorros, gatos, a gente usa a ideia de raça. E se você pensar muito bem, foi quem que perguntou? Eu, Ari. Hã? Ariane. Tá, Ariane. Ariane, se você pensar em termos de cachorro, todos saíram da mesma espécie. Aliás, não foi nem uma espécie canina, né? Foi do lobo. A gente pode falar, eu adoro a evolução dos cães, tá, gente? Um dia eu podia dar uma palestra para você. Aliás, de repente a gente pode fazer um mini curso, né? Um curso de extensão sobre a evolução dos cães, uso dos cães, etc., se alguém se interessar. Eu amo isso. Mas se você pensar, surgiu tudo do lobo. E daí começaram a aparecer diferenças entre os cães. Mas essas diferenças não surgiram de forma natural. Elas surgiram criadas pelo ser humano. Então, eu não sei se a gente pode falar como linhagem. Se você comparar, por exemplo, linhagem do SARS-CoV-2, por exemplo, né? Hoje a Itália tem uma linhagem, a China tem outra linhagem, a Alemanha tem outra linhagem, o Brasil tem 4 ou 5 linhagens diferentes já, e etc. Eu tenho uma espécie básica que naturalmente foi se afastando um pouquinho uma da outra, mas que não é o suficiente para você considerar uma nova raça, tá? Uma nova espécie, perdão. Você, professor, oi, pode falar. Eu tenho algumas dúvidas sobre essa linhagem de cães aí. Por exemplo, dizem que alguns cães foram selecionados, né? Por exemplo, pegaram uma espécie que, por exemplo, quero deixar com focinho mais curto. Foram lá, pegaram um com focinho mais curto e acharam um macho e uma fêmea com focinho mais curto. Isso. Mas se eles partiram, né, de um ancestral em comum, que basicamente era o lobo, né? Sim. Por exemplo, todos tinham um fosso comprido, né? Como que eles foram achando esses cães assim para poder fazer as raças, né? Ou foi feito tipo em laboratório? Não. Assim, bem. A gente tem que separar muito bem. Isso é seleção artificial. Então, alguém quer focinho mais curto, por causa de alguma coisa específica. Então, o que foram fazendo? Eles pegaram mutações, indivíduos com mutações. Vocês sabem que mutações são bem comuns, né?
a gente até pode medir o tempo que uma espécie se separou da outra, daí eu estou falando de espécie, né? O tempo pela taxa de mutações, porque as taxas de mutações, elas são muito semelhantes ao longo do tempo em qualquer espécie. É o DNA que dá a taxa de mutação, né? Então, surgiu uma mutação. Um cachorro com um focinho 2 milímetros mais curto. Ah, não, esse daqui eu quero. Daí, na geração seguinte, foi dando mais 2 milímetros, e etc. Para chegar no focinho, que, aliás, eu sou contra, tá? Com a trufa encostada na testa já, eu sou totalmente contra isso, deixando bem claro. Eles levaram muito tempo. Não é 1, 2, 3 gerações. Isso algumas vezes é 200, 300, 400 anos, tá? Então foi muito tempo. Hoje você vê cães de raça de todos os formatos possíveis, não surgiu de uma hora para outra. As raças mais antigas que a gente tem conhecimento, por exemplo, alguns galgos, principalmente da África do Norte, o Faraó Hound, o Azawak, o Slug, o cão de Canaã, que é da área de Israel, que não é um galgo, mas é uma raça muito antiga, eles têm em torno de 2 a 3 mil anos como raça. Então, quem era responsável por esses cães escolhia para deixar cruzar aqueles que mais se assemelhavam ao que ele estava querendo obter. E tudo isso tem uma função, né? Não foi feito assim de bonito. Todos têm uma função. É claro que hoje a gente vê cães e gatos mais de bonito do que função, mas tudo que a gente vê em cães e gatos sempre teve uma função, principalmente cães, tá? Então, assim, o que eu quero deixar claro que linhagem é uma coisa, raça é outra. A linhagem, ela se forma naturalmente por aquilo que Darwin chamou de seleção natural. Raça é formada artificialmente. Não é laboratório, por favor, gente. Não se usa isso em nada, tá? Mesmo em bovinos, que hoje a gente tem um controle genético gigantesco, né? O Brasil é o maior criador de bovinos e tem a melhor tecnologia de bovinos do mundo, disparado, né? A gente tem 2 grandes grupos, os bovinos taurinos de origem europeia e os zebuínos de origem da Índia, né? Indianos. E hoje a gente faz, assim, coisas maravilhosas. Mas isso são raças, porque o ser humano interviu no meio para formar aquela característica específica, tá? Quando é uma questão natural, isso a gente vê muito bem em micro-organismos, a gente chama de linhagem, tá? E foi essa a ideia de Simpson. Bem interessante que o Wiley depois continuou. Tem algumas complicações, mas é uma ideia bem interessante e ela é básica para outras ideias do que é espécie. Por exemplo, o conceito filogenético, né? O conceito filogenético diz que todos os indivíduos que pertencem a uma espécie contêm todos os descendentes, ou os indivíduos que pertencem a uma espécie contêm todos os descendentes de uma única população de ancestrais, ou seja, são monofiléticos. Então, para dizer o que é uma espécie, ela precisa ter a mesma origem, tá? E daí, para dizer o que é uma família, todas as espécies da mesma família têm a mesma origem. Para dizer o que é um filo, todas as espécies daquele filo têm a mesma origem. Então, é como se fosse aquela árvore da vida, lá, né, do Darwin. Então, eu tenho indivíduos em cima, e para dizer que os indivíduos são da mesma espécie, eles precisam ter a mesma origem. Eu, quando fiz o meu mestrado, a gente falava muito em filogenia. Hoje não se fala mais tanto em filogenia,
porque a gente tinha lá um professor famoso no mundo inteiro, que ele foi introdutor da ideia de filogenia aqui no Brasil, Padre Moura, lá na Federal, Departamento de Zoologia. Então, eu aprendi muito, eu tive muito contato com filogenia, não trabalhei com filogenia, mas muitos colegas trabalhando com filogenia, né? Então, características monofiléticas que aparecem no mesmo tronco, parafiléticas que aparecem em troncos paralelos. É difícil você dizer se um grupo de espécies pertence à mesma família, se eles são polifiléticos, né? Se eles têm várias origens diferentes, e assim por diante. Então, a filogenia é ainda hoje muito utilizada. E, finalmente, o conceito genealógico de espécie, de Baum-Schaum, que ele fala assim que a hibridação e híbridos, espécies diferentes, também pode conduzir genes a passar de um táxon a outro, de um grupo a outro. E assim aparecerem genes diferentes dentro de um mesmo grupo de organismos, que tenham, segundo a filogenia, diferentes filogenias. Aliás, esse é um conceito, uma variação do conceito filogenético, tá? No que é baseado isso daí? Genealógico, a gente pensa na árvore genealógica, né? Pai, mãe, avós, etc. O conceito genealógico de espécie diz o seguinte, que uma espécie é determinada pelo grupo de diferentes genes que eles têm ali dentro, tá? Que eles carregam. A partir do momento que eu tenho hibridação, eu tenho novos genes colocados naquele grupo de organismos. Então, eu posso ter ou espécie diferente, ou voltar para a espécie anterior. É um pouco complicado esse conceito genealógico, gente, tá? Mas ele é baseado na diversidade de genes de cada espécie. Ele não é baseado se os diferentes organismos têm os mesmos genes, mas na diversidade de certos grupos de genes. É um conceito muito pouco utilizado. Então, assim, conceitos de espécie mais utilizados são filogenético, o biológico e o morfológico, tá? Professor, qual que é o melhor? Gente, não sei. Qual que é o mais exato, professor? Gente, não sei. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. Esse é um conceito da ecologia que vocês têm que estar preparados para esse conceito ser mudado a qualquer instante. Não coloquem o conceito de espécie, por favor. É só isso que eu peço para vocês. Qualquer um que seja o conceito correto de espécie, não coloquem aquilo a ferro e fogo, tá? Porque o conceito de espécie pode mudar e vai mudar com certeza. Hoje a gente já está indo para a biologia molecular, né? Então está indo para a ideia do conceito genealógico. Mas a gente não sabe onde que vai parar. No tempo do Linneu, era o conceito morfológico. Já na segunda metade do século XX, era o conceito biológico. O conceito ecológico foi muito utilizado até por Darwin. Né? O Darwin, quando falou da origem das espécies, ele falava lá nos passarinhos de Galápagos que eles tinham bicos diferentes por causa do local, do nicho ecológico onde ele estava, para poder se alimentar de uma semente específica. Né? Se lembram disso? Com certeza vocês já leram, já viram, alguém já comentou isso com vocês. Então, assim, com o tempo, à medida que a gente vai acumulando conhecimento, o conceito de espécie pode mudar. E ele vai mudar, tá, gente? Ele vai mudar. Quando eu apresentei aqui, olha, Foxomia cândida para vocês, essa é uma classificação morfológica, puramente morfológica. Agora, o posicionamento de colêmbula, que antes era
insecta, porque tem cabeça, tórax e abdômen, conceito morfológico, né? Então, eu levava a colêmbula para insecta por causa da morfologia. Se você vê a morfologia de colêmbula, é um inseto, gente. É um inseto, puro e simples. Professor, não tem asa. Eu te falo muitos insetos que não têm asa. Muitos. Inclusive, tem díptera que não tem asa, tá, gente? Tomar cuidado com isso. Mas agora, se a gente pega o conceito de filogenia que fizeram, de espécie, vamos pegar para o grupo inteiro, eles mudaram para mais próximo dos crustáceos. Né? É complicado isso. Porque ele tem, no abdômen, o colêmbula tem duas outras estruturas que alguns dizem que eram pernas. Então, o crustáceo tem mais pernas, e essas pernas foram evoluindo para outras estruturas, a fúrcula, etc. Então, é complicado isso tudo. Então, pode mudar, sim, ao longo do tempo, o conceito de espécie. Gente, quando eu me aposentar, o conceito de espécie já vai ter mudado. Então, fiquem de olho nisso, tá? Então, o que vocês acham certo? Vocês têm que ter razões para considerar como o certo, tá bom? Então, fica a critério de cada um. Essas são as possibilidades que a gente tem hoje. Bom, outros conceitos que não são complexos assim, que não são polêmicos assim, são os que a gente vai ver a partir de agora. Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, qualquer que seja o conceito de espécie que você utiliza, e que habita uma determinada área por um período de tempo. Então, um ninho de formiga é uma população. Por quê? Eles têm muitos indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo lugar por um determinado período de tempo. A gente sabe que depois de algum tempo, as formigas tendem a mudar de lugar, ou porque a rainha morreu, ou porque nasceu uma nova rainha, elas vão para outro lugar e assim por diante. Depende do comportamento de cada espécie, tá? O importante é que naquela população seja formada por um grupo de seres vivos que interagem e se cruzam, tá? Que têm relações entre eles e que se reproduzem entre os mesmos grupos, os mesmos organismos, tá? Então, é um conjunto de organismos que têm a mesma espécie e vivem no mesmo lugar por um mesmo período de tempo. Pronto, simples. E isso ninguém discute. Isso é população. Professor, mas nunca acontece só isso, né? Não. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê diferentes grupos de diferentes organismos pegando ou habitando o mesmo macro local. E daí passa... Ah, perdão, esqueci. Me perdoem, por favor, gente. Tem uma variação de população que é muito importante a gente estudar. O ecótipo e o ecotipo, tá? Dentro de uma mesma espécie, é o mesmo grupo de organismos, eles cruzam entre si, qualquer que seja o conceito de espécie que você vai ver, tá tudo certo. Dentro de uma mesma espécie, populações que podem apresentar diferenças genotípicas, quer dizer, a parte genética, não é o suficiente para afastar, dizer que são espécies diferentes, mas apresentam diferenças genotípicas que proporcionam melhor adaptação aos diferentes habitats onde a espécie possa vir a ser encontrada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, já vou passar para o próximo slide. Essa Ursinus orca, né? Orca, a baleia assassina, né? Alguns acham que é um tipo de tubarão, né? Mas não é um tubarão, é um mamífero, né? Aqui tem 3 tipos de orcas. É a mesma espécie, mas elas habitam locais diferentes. Então, a primeira da esquerda é uma orca de mar aberto. A segunda é uma orca que vive mais em baías,
ou bem próximo à costa. E a terceira é uma orca que pega os dois ambientes. E olhem só a diferença quanto à barbatana dorsal. A orca de mar aberto tem uma barbatana dorsal mais reta, mais em 45 graus com o corpo. Então, ela vai mais para cima. A orca de lugares mais próximos à costa, de baías, ela já começa a ter uma inclinação maior na barbatana dorsal. Estão vendo aqui? E a orca que habita qualquer um desses ambientes, que ela vai de um para outro, ela tem uma inclinação maior ainda, e a barbatana dorsal terminando mais em ponta, não tão arredondado que nem as outras duas. Isso que a gente chama de ecótipo ou ecotipo, né? O que acontece? Tem divergências na seleção natural, onde que a mesma espécie vai se separar em populações diferentes, tá? Por pressões seletivas. Então, uma vai para mar aberto, daí ela sofre um certo tipo de influência, quanto à alimentação, quanto ao ambiente, etc. Outra vai mais para baías, locais mais fechados. Ele vai ter um outro tipo de pressão do ambiente sobre elas. São populações separadas. E isso não significa que elas não podem se encontrar. Então, eu não posso dizer que são totalmente isoladas. Mas elas sofrem pressão de diferentes origens, fazendo com que elas tenham pequenas modificações, tá? Algumas vezes, isto pode ir a um ponto tão extremo que elas acabam se separando como espécies. Mas muitas vezes só são variações dentro da mesma espécie por causa do local onde cada população se encontra. Então, continuam sendo populações da mesma espécie, mas só como elas habitam locais diferentes, com pressões seletivas diferentes, elas acabaram tendo pequenas modificações. Tá? Não o suficiente para eu considerar como espécies diferentes, mas o suficiente para eu dizer, aquela população vem de tal local, a outra população vem de outro local, tá? Então, isso é o chamado ecótipo. Quando eu tenho um local com diferentes populações juntas, convivendo de diferentes maneiras, eu tenho uma comunidade. Então, a comunidade são populações diferentes vivendo juntas e interagindo. A questão é como é essa interação. Então, nas aulas posteriores, a gente vai falar mais sobre isso, né? Elas podem interagir sendo concorrentes, quer dizer, utilizam o mesmo recurso para sobreviver, predadores e presas, né? Uma vai predar a outra, ou ter uma interação de forma simbiótica, onde uma precisa da presença da outra para sobreviver ou não, mas as duas saem ganhando, uma sai ganhando, a outra não, e assim por diante. Isso que a gente chama daí que começam as relações ecológicas interespecíficas. Lembrando que populações ou mesmo ecótipos são grupos da mesma espécie. Quando eu junto grupos de espécies diferentes, eu começo a fazer com que eles comecem a formar relações ecológicas interespecíficas. E daí caracteriza a comunidade. Comunidade não é só ter populações diferentes, mas ter populações diferentes que interagem uma com a outra, de qualquer forma. Mas tendo interação, eu já formo uma comunidade. Então a gente pode ver aí na figura um mar de coral, né? Um ecossistema de coral, onde que eu tenho muitas espécies bem diferentes e que vão interagir uma com a outra. Então isso é comunidade. E daí eu chego ao nível de ecossistema. Ecossistema vem do grego
Oikos, que é casa, e sistema, né? Então, a gente pode dizer que ecossistema é o sistema onde se vive. A gente tem como conceito clássico de ecossistema a reunião de todos os organismos de uma área determinada e sua inter-relação com o ambiente físico e que leva em consideração os fluxos de energia, cadeias alimentares e diversidade biológica. Então, o ecossistema, a gente pode até dizer que é o conjunto de comunidades. Uma comunidade geralmente é um espaço físico bem delimitado. Um ecossistema é um espaço físico bem maior, bem mais amplo, tá? Vai depender de caso a caso, eu já vou dar um exemplo para vocês. Mas o que é mais importante em um ecossistema? A inter-relação entre as diferentes espécies ali dentro e dessas com o meio físico. Então, com a água, característica de salinidade, característica de luz dentro da água, característica de temperatura dentro da água. No caso que eu sou especialista, solo, né? Eu sou especialista em ecossistema solo. Em qualquer ecossistema solo, a gente considera um ecossistema só, solo, com variações no mundo inteiro, né? E daí ele vai variando. Então, quando eu falo do ecossistema solo, eu estou falando de colêmbolo, de ácaro, de bactéria, de fungo, de minhoca e um monte de organismo que vive ali, como eles interagem um com o outro, né? Quais são as relações interespecíficas entre diferentes espécies e qual a relação deles com o meio físico. Então, qual a relação deles com aquele tipo de solo? Com a temperatura do solo, com o teor de argila, areia, silt dentro do solo, matéria orgânica dentro do solo, e assim por diante. Né? Isso a gente começa a pensar o que a gente pode fazer. Querem ver um exemplo prático? Eu no Facebook eu participo de um grupo de minhocultura, criação de minhocas. E teve lá uma pessoa, essa semana ou semana passada, eu tenho uma criação de minhocas, que é uma espécie exótica, né? A vermelha da Califórnia, é uma espécie exótica, e ela disse assim, eu me desiludi com a criação de minhocas, eu quero soltar essas minhocas. Eu posso soltar essas minhocas? O que vai acontecer com o ecossistema? Porque ela é uma minhoca exótica, né? É bem interessante essa pergunta, porque, teoricamente, ela não poderia soltar. Por lei, ela não poderia soltar porque é uma minhoca exótica, não pertence ao Brasil. Aliás, a minhoca mais conhecida no Brasil, não sei se já viram, a minhoca louca, aquela que quando a gente tira do solo, ela começa a pular feito uma louca, a Mintas havaianos, sempre está mudando de nome, mas a Mintas havaianos, ela é uma minhoca das Filipinas, tá? Ela não é nativa do Brasil, ela é hoje cosmopolita, mas por ação humana. Mas daí essa pessoa falou assim, posso soltar essa minhoca? Eu tive vontade de responder. Primeiro lugar, você tem que soltar, ou teria que soltar no lugar onde que essa minhoca é estabelecida normalmente na natureza. Segundo lugar, você vai soltar, ela não vai sobreviver. Por quê? Esta é uma minhoca que precisa uma grande quantidade de matéria orgânica, um grande teor, percentagem de matéria orgânica onde ela vive. Por isso a gente usa ela para verme e compostagem com minhocas, porque é matéria orgânica pura. É uma minhoca originada dos Estados Unidos, da América do Norte, é um lugar mais temperado, onde que tem acúmulo grande de matéria orgânica no solo, principalmente na superfície do solo. Aqui é tropical, não tem tanta matéria orgânica. Então a gente sabe, eu até publiquei com os colegas já sobre isso, minhocas invasoras, né, que a gente chama. A gente sabe que essa minhoca, por mais que você tente soltar, ela não vai se estabelecer no meio, porque a relação dela com o meio físico não cabe aqui.
Então, ela não entra nesse ecossistema. Ela não consegue se adaptar a esse ecossistema, tá? Eu falei para vocês, né, aula passada, que ecologia é bem prática e a gente tem que usar no dia a dia. Olha, eu estou dando exemplos para vocês o tempo todo de ecologia, né? Um ecossistema, gente, ele é sempre formado por dois elementos. Sempre. Uma área, que a gente chama de biótopo, área mesmo, uma certa faixa de área, e um conjunto de seres que vai ocupar essa área, que a gente chama de biocenose. E eles vão ter uma interação mútua. Então, a área, o ambiente físico, vai ter uma interação com os organismos, a biocenose. Né? Então, daí eu dou exemplo aqui, né? Então, o ecossistema é sempre formado por fatores bióticos, vida, seres vivos, que a gente vai chamar de biocenose, e fatores abióticos, A é 100, biótico é vida, luz, umidade, pH, solo, água, ar, temperatura, etc., que a gente chama de biótopo. Então, gente, se alguém de vocês tem um aquário em casa, vocês podem considerar aquilo como um ecossistema. É um ecossistema bem pequeno, bem restrito, né, com poucas espécies, mas não deixa de ser um ecossistema. Por quê? Vocês têm uma biocenose e um biótopo, tá? Não é somente uma comunidade, porque daí eu tenho uma comunidade, é a relação entre diferentes populações, diferentes espécies. No ecossistema é a relação dessas comunidades com o ambiente físico em volta delas. Então é um pouquinho mais alto, um pouquinho maior. Isso é o chamado ecossistema. Daí, aqui no Brasil, a gente usa muito essa notação chamada bioma, né? O bioma é bem específico, tá, gente? O bioma são áreas em grande escala de vegetação e características climáticas semelhantes. Semelhantes, não iguais, então eu posso ter variações. Então, hoje no Brasil, tem oficialmente a floresta amazônica, no norte, né? A zona dos cocais, no Maranhão, a Caatinga, no Nordeste. Aliás, eu tenho um amigo lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que achou uma espécie de colêmbulo lá na Caatinga, que ele é predador, ele é carnívoro. E ele tem o primeiro par de pernas desenvolvido, adaptado como se fosse garras. Não é a mesma coisa que garra, tá? Como se fosse um siri e um caranguejo, mas é muito parecido. Nós temos os campos dos cerrados, né, no centro do Brasil, olha, aqui no norte do Paraná, não sei se vocês sabem, a gente também tem cerrado ali na região de Jaguariaíva, não, acho que Jaguariaíva, assim que se fala. O Pantanal, que aliás está pegando fogo, né? A Mata Atlântica, que vai desde o norte do Brasil até o sul do Brasil, né? Vegetação litorânea, que muitos consideram como parte da Mata Atlântica, os pampas no Rio Grande do Sul, que são campos nativos, e mata de araucária aqui no sul do Brasil, começando ali em São Paulo, sul de Minas Gerais, até o Rio Grande do Sul. Alguns consideram mata de araucária como uma subdivisão da Mata Atlântica, tá? Então, esses são os biomas. Na verdade, se você for ao pé da letra, bioma é um ecossistema. Mas é que ele tem a característica que a gente separa em bioma por causa da vegetação dentro do mesmo bioma, é muito semelhante, e do clima aonde aquele bioma está localizado, né? Então, vocês veem aqui que, pela separação de climas do Brasil, você tem uma separação de vegetação. E isso forma biomas. E, finalmente, para terminar, a biosfera, né? Bio vem do grego, biosfera vem do grego bio, vida, esfera, né? Então, esfera da vida, ou ecoesfera, é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra.
Na verdade, gente, a gente pode falar assim, é o conjunto de todos os organismos vivos da Terra, né? É o maior nível de organização ecológica que a gente tem. E daí a biosfera dá origem àquela teoria de Gaia, vocês já ouviram falar, do Lovelock, né? E etc. A biosfera ela é formada por todos os organismos vivos e pela interação desses com os compartimentos terrestres, né? A litosfera, pedosfera, né, que é a parte geológica, solo, hidrosfera, que é a água, e a atmosfera, que é ar. E a primeira ideia de biosfera foi em 1875, pelo geólogo austríaco Edward Suess, que falou a biosfera como hábitat dos seres vivos. Já o geoquímico russo Vernadsky, em 1926, ele reconheceu a biosfera como um sistema integrado de processos bióticos, vida, e abióticos, e as inter-relações entre eles. Gente, alguma pergunta até o momento? Deixa eu parar a apresentação. Vocês estão me ouvindo ainda aí? Estão aí na aula ainda, pessoal? Estou me escutando, Sim. professor. Sim, professor. Sim. Ótimo. Alguma pergunta? Sim, prof. Eu estou verificando. Vou dar falta. Então, Perdi agora, prof. Eu tô brincando. Brincadeira. então a gente começa com espécie. A gente começa com espécie, vai para população, comunidade, ecossistema e biosfera, né? Mais ou menos assim. A grande polêmica é a espécie. Eu falei para vocês, olha, daqui 5 anos, 10 anos, vai mudar de novo o conceito de espécie. Tá? Desde que eu era estudante, há 10 mil anos atrás, mais ou menos, já se discutiu muito, já foi e voltou, etc. A única certeza que eu posso dar sobre espécie para vocês é que a gente não tem certeza absoluta do que é espécie, tá? Esse próprio trabalho que saiu há 2 meses atrás, tentando revolucionar a classificação, ele tem outra ideia do que é espécie para daí revolucionar a classificação dos seres vivos, tá? É um pouco complicado isso daí, né? Mas é um assunto muito interessante. Pessoal, vocês entenderam isto? Vocês entenderam metade da ecologia. Não estou brincando com vocês. Então, a partir de agora, eu vou falar em população, comunidade, ecossistema, vocês têm que saber o que eu estou falando, tá? Isso a gente vai precisar ser. Tá certo, pessoal? Certinho. Nossa, a gente vai conversando, já são 9h30. Beleza, prof. 1h30 de live, gente. 1h30 de live. Né? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Nada? Por enquanto, acho que não. Ainda não. Também não. As dúvidas normalmente surgem ao longo do tempo. Fale. O que você quer falar, Adriana? O senhor não acha que essa matéria tinha que ser aplicada nos primeiros períodos, assim? Porque a gente tem muita matéria que utiliza desses conceitos e a gente não teve eles, e a gente acaba pesquisando por conta, assim, para compreender melhor o que está sendo passado na outra matéria, né? Você quer me comprometer, né, Adriele? Eu entrei numa fria, né? Você fica brava se eu não falar nada. Eu não sei, Adriele, assim, sinceramente, eu não sei. Eu vou te falar por 2 lados. Você tem uma certa razão. É uma matéria que vocês deviam ter no começo. Eu não diria primeiro ano, porque primeiro ano vocês ainda estão um pouco imaturos, tá? Você vai ver no decorrer da disciplina que precisa maturidade. Por outro lado, vocês tendo agora, vocês já têm uma maturidade e vocês já têm um acúmulo de conhecimento, de informações tão grande, que vocês aproveitam muito melhor a matéria. Eu notei isso ano passado, com a turma do ano passado. A discussão com eles foi maravilhosa.
É claro que a gente estava no presencial, é diferente agora, infelizmente, do remoto. Ele acaba reforçando melhor no final do curso, né? Não é só por questão de reforço, mas a maturidade de vocês no final do curso é muito maior para aproveitar melhor essas informações, tá? Então, assim, a tendência é ter mais discussão, a tendência é atrasar a matéria por causa das discussões, que eu acho ótimo isso, não tenho nenhum problema quanto a isso, mas, assim, tem lado bom de estar no início do curso, e tem lado bom de estar no final do curso. Então, Isso é verdade. é uma situação dúbia, porque, assim, ecologia é uma matéria básica para biologia, mas ecologia é uma matéria que precisa de maturidade. Se você não tem maturidade, você não entende ecologia. Ou você pode até entender, mas você não vai saber aplicar, tá? E eu bato para vocês, principalmente dando essa matéria no último período, ela tem que ser bem prática para vocês. Situações práticas, tá? Situações práticas. Vocês poderem entender que tudo que vocês já passaram, vocês vão aplicar agora em ecologia. Então tem o lado bom. Agora, você também tem razão. Tem um lado bom de ser no início, tá? Eu não vou tirar a tua razão. Mas, assim, essa estrutura curricular já veio antes da professora Daniela também, né? Ela herdou essa estrutura curricular. Pode ser que no futuro eu até mude. Mas se me perguntarem a minha opinião, primeiro ano, não. Primeiro ano, vocês estão muito imaturos para essa disciplina. Professor, Fale. eu acho que poderia ser, tipo, junto com botânica, sabe? Porque na botânica a gente também pega um pouco de bioma, essas coisas do tipo, né? Como eu falei para vocês, bioma, o conceito de bioma é mais ligado à vegetação, né? Ele não é ligado à composição de todas as espécies. Por isso que em botânica se fala muito em bioma, tá? Aliás, no Brasil é muito mais comum falar do que em outros países, tá? Deixando bem claro isso daí. Mas pode ser que período que é botânica? Eu acho que já é no quarto, não, terceiro ou quarto, se eu não me engano. Terceiro, quarto, eu acho que é possível dar ecologia sem problema. Agora, primeiro e segundo período, eu acho perda de tempo da ecologia. Não, eu não estou chamando aluno dos períodos iniciais de burro, pelo amor de Deus. Eu dou muita aula para aluno de primeiro e segundo período. Eu só estou falando que não tem a maturidade suficiente dentro do curso para aproveitar de forma total a disciplina. Agora, vocês têm. No último período, vocês têm toda a maturidade, toda a maturidade. Por isso ela acaba sendo bem proveitosa, tá? Mas, de qualquer maneira, viu, Adriele? Sendo no começo, no meio, no final, é uma matéria muito legal. E, nossa, vocês vão adorar. Verdade, professor, verdade. Eu tenho certeza. E eu vou, de novo, puxar por situações práticas. Puxar por situações práticas para vocês pensarem. Biólogo tem que pensar em ecologia. Como eu joguei hoje o conceito de espécie, vocês têm que pensar o conceito de espécie. Biólogo tem que pensar, raciocinar. Biólogo não deve fazer nada de forma automática, tá? O engenheiro pode até fazer alguma coisa de forma automática. Biólogo nunca. É um pecado mortal dentro da biologia, tá? Vocês saem dali direto para o inferno. Não, tô brincando. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá? Por favor. Pessoal, mais dúvidas, mais colocações? Mais problemas? Cegado.
Tá sossegado, então. A aula de hoje foi sossegada mesmo, né? Então, semana que vem vamos falar um pouco mais sobre alguns conceitos e daí a gente já começa a entrar na questão prática com, deixa eu ver, pegar minha cola, com energia, ciclos biogeoquímicos, lei do mínimo de Liebig, eu acho muito legal a lei do mínimo, ela serve para um monte de coisa, um monte, mas um monte de coisa, tá? E daí a gente vai começando a colocar esses conceitos em prática. Vamos ver como funciona isso na prática. Pessoal, não se esqueçam de fazer a atividade de frequência. A dessa semana acaba hoje é terça, na segunda-feira que vem, às 23h59. Eu diria para vocês, peguem um tempinho agora, depois da aula, 5 minutos, e façam a atividade de frequência. Pensem um pouquinho, não façam na louca só por fazer. Pensar é bom para a saúde. Meia palavra para um bom entendedor basta, né? Então vamos prestando atenção. Tá bom, gente? Professor, Fala, Evelyn. eu respondi a atividade dessa semana e eu confundi com a da semana passada, sabe? Eu fiz uma confusão. E daí, como eu já tinha aberto ela, eu não sabia se eu fechasse eu ia poder responder. Daí eu selecionei qualquer uma, nem li a questão direito. Pelo menos ser honesta, né, Evelyn? Pelo menos ser honesta, verdadeira, sincera. Ainda tirei um 0, porque, né, tava errado. Mas é só para avisar que... Não, assim, só para explicar, eu acho que eu já expliquei, mas não tem problema, vamos explicar de novo. Vai chegar, de tempos em tempos, eu tiro um relatório, tá? Dessas atividades de frequência e pode aparecer 3 coisas diferentes para cada um de vocês em cada data. Pode aparecer o 1, que significa que vocês acertaram aquela questão. Pode aparecer o 0, significa que vocês entraram na questão, fizeram, mas erraram. Ou pode aparecer um tracinho. Quando aparecer 1 e 0, significa que vocês vieram, fizeram a atividade. Acertaram não, mas fizeram a atividade. Então, vocês ganham presença. Se aparecer um tracinho, significa que vocês não fizeram a atividade. Isso para a gente, nas nossas regras do ensino remoto, né? Excepcionalmente, significa falta. Tá bom? Então, mesmo que você tenha errado a questão, você vai ganhar a presença, não se preocupe com isso, tá? Então, isso vale para todos. O que não pode é ficar sem fazer. E eu dou uma dica para vocês, de novo, pela 10ª vez. Assim, gente, é bom fazer aquela questão, prestar atenção nela, dar uma olhadinha na matéria, etc. Perdão, para fazer a questão. É bom para a saúde, tá, gente? Não vou falar mais nada. Gente, então não se esqueçam de fazer atividade de frequência, tá? E quero ver todos aqui semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, estará lá no AVA, na semana 4, para a gente conversar de novo, tá? Estou ansioso para esperar a semana que vem e ter vocês todos aqui na nossa aula de novo. Tá bom, pessoal? Ok, Tudo certo? professor. Beleza, prof. Tchau para vocês, gente. Aproveitem essa semana e tudo de bom. Tchau, professor. Boa semana aí. Igualmente. Valeu, prof. Tchau, professor. Tchau, Ariane. Bom descanso. Boa noite. Tchau, crush. Para Beijo. vocês também. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, Rob. Tchau. Saudade. Tchau. Beijo a todos. Tchau.